Já está no ar? Então tá bom. Então, gente, boa tarde. Obrigado pela audiência. Eu resolvi fazer essa live aqui hoje. Primeiramente, tá todo mundo me ouvindo, me vendo bem, tudo ok? Bom, então vamos lá. É o seguinte, eu resolvi fazer essa live hoje porque algumas semanas atrás eu publiquei uns artigos no meu blog falando sobre a importância da ciência, né, até sobre digamos assim, sobre uma espécie de renascimento da crença na ciência, né, já que essa pandemia que nós estamos vivendo, ela tem exigido grandes esforços, especialmente da área científica, né, na busca de uma cura, na busca de uma vacina, na busca de um tratamento. Então, ao mesmo tempo, eu constatei que parece que se há de um lado uma esperança renovada nas soluções que vêm da ciência, de outro lado, eu pude perceber que há também muita descrença, ou seja, existem certos setores da sociedade que descreem sistematicamente da ciência. E isso é mais preocupante ainda quando a gente observa que os próprios governos, sobretudo aqui no caso o governo brasileiro, desacredita da ciência. Ele confia mais no achismo do que na ciência. Então eu resolvi fazer essa live para falar com vocês sobre os 4 tipos de conhecimento que existem, as 4 maneiras através das quais o ser humano consegue conhecer e interpretar a realidade, o mundo em que ele vive, tá? E como eu disse, existe o achismo, né? O achismo, nós vamos ver, é uma das maneiras de interpretar o mundo, né? A ciência é uma outra maneira. Então nós vamos falar sobre esses 4 tipos de conhecimento e eu vou tentar mostrar de que maneira o conhecimento científico difere dos outros 3 tipos de conhecimento e por que nós deveríamos confiar nele, ok? Bom, os conhecimentos são 4. Então, o primeiro deles é o chamado conhecimento empírico, também chamado de conhecimento sensível, conhecimento vulgar ou ainda de senso comum. O que vem a ser esse conhecimento empírico ou senso comum? Bom, é a primeira e a mais primitiva forma de conhecimento que o ser humano dispôs, né? Tanto que ele já existia na pré-história, né? No que consiste esse conhecimento? Sabe quando a gente descobre por acaso alguma coisa nova? Por exemplo, vamos imaginar que você está no trânsito, no meio de um engarrafamento, e você não tem o Waze. E você quer sair daquele engarrafamento, você tem hora para chegar, você precisa sair dali, e de repente você avista uma rua à direita, uma travessa, e você diz, deixa eu tentar experimentar sair desse engarrafamento por aqui. Aí você entra nessa rua e você começa a buscar um caminho, tal, e de repente você descobre que você conseguiu ultrapassar o engarrafamento por um caminho alternativo que não tinha trânsito, tá ok? Claro, você poderia ter entrado nessa travessa, se perdido e poderia acabar tendo que retornar para o engarrafamento. Mas, digamos que você teve sucesso, você acabou descobrindo um caminho novo. Isso é o conhecimento empírico, é um conhecimento que você adquire através de tentativa e erro. Você tenta, às vezes você erra, às vezes você acerta. Quando você acerta, você descobre uma coisa nova. Ele é chamado de empírico justamente por isso. Ele não envolve teoria, não envolve estudo, não envolve leitura, não envolve nada. Ele envolve a descoberta prática de alguma coisa. Então,
esse tipo de conhecimento já existia na pré-história. Como é que o ser humano descobriu o fogo, por exemplo? Foi por acaso, né? Quer dizer, lascando pedra, de repente uma faísca pulou para fora da pedra, pegou ali num mato seco, numa palha, e começou a queimar. Então, quer dizer, é um conhecimento casual. E, portanto, ele é não intencional. É uma coisa que surge do nada, né? Ele é um tipo de conhecimento que a gente diria que é assistemático, porque justamente ele não provém de um estudo detalhado, planejado, de uma estratégia que é construída para se chegar a esse conhecimento. Ele simplesmente surge, né? A gente descobre. Ele é superficial, porque justamente a gente não sabe até que ponto aquilo que a gente descobriu é realmente verdade, né? Um exemplo disso, existem muitas histórias de plantas que são recomendadas para dor de barriga, para dor de cabeça, para dor no rim, para isso, para aquilo. A maioria dessas receitas não tem uma comprovação científica, nunca foram feitos testes de laboratório para se saber se realmente isso funciona ou não. Então, quer dizer, é um conhecimento subjetivo, né? É um achismo, como eu disse no começo. Eu acho que é assim. Eu fiz, deu certo, então eu cheguei à conclusão que desse jeito dá certo. Eu não sei se vai dar certo para todo mundo, se todas as pessoas vão obter o mesmo resultado que eu, mas em todo caso, né, para mim funcionou. Então, quer dizer, é um conhecimento superficial e pessoal, subjetivo. Só que tem uma coisa, esse conhecimento tende a se disseminar na sociedade. Então uma pessoa conta para outra, que conta para outra, vai ali no boca a boca, até que esse conhecimento acaba sendo partilhado pela grande maioria das pessoas na sociedade. É por isso que a gente chama de senso comum, ok? Então o senso comum nada mais é do que uma espécie de crença coletiva, né, que está apoiada em alguma evidência prática, ou seja, até certo ponto nós sabemos que aquilo funciona, que aquilo é verdade. Mas nós não fizemos nenhum estudo detalhado para saber até que ponto aquilo é verdade ou não. De toda maneira, a maioria das pessoas concorda que aquilo é assim, tá? E justamente hoje, por exemplo, a ideia de que cloroquina serve para tratar a Covid-19, parece que essa afirmação foi desmentida por estudos científicos. No entanto, ainda existe um certo senso comum, né, de que isso funciona. Muitas vezes a coisa ela parte de um número insuficiente de evidências. Por exemplo, meu tio fumou a vida inteira e morreu com 90 anos. Então, fumar não faz mal à saúde. Tá certo? Fulano estava com Covid, tomou cloroquina, sarou. Então, cloroquina cura coronavírus. Quer dizer, nós não temos um número suficiente de evidências para dizer até que ponto isso é verdade. Muitas vezes a gente se baseia num único caso, né? A gente acha que porque meu tio fumou a vida inteira e morreu com 90 anos, qualquer pessoa que fumar não vai ter a sua saúde afetada pelo cigarro, né? Ou porque um paciente sarou tomando cloroquina, a gente nem sabe se foi por causa da cloroquina que ele sarou, ou se foi apesar da cloroquina que ele sarou, mas ele sarou. Então a gente chega à conclusão de que a cloroquina é eficaz no combate ao coronavírus. E essa notícia se espalha, né? Então, por exemplo, as fake news, elas muitas vezes nascem assim. Existem aquelas fake news que são
propositalmente criadas para gerar confusão, comoção nas pessoas, convulsão social, etc. Quer dizer, é coisa feita por profissionais. Mas existe também a fake news inocente. É aquela fake news que é justamente a pessoa ela acredita que aquilo é verdade e ela passa essa informação para outras pessoas que também não vão verificar o quanto aquilo é verdade ou não. Ou seja, essas outras pessoas também acreditam e também repassam essa informação. E o que acontece? Existe uma coisa chamada viés de confirmação, que é o seguinte: a gente tende a valorizar e a prestar muito mais atenção quando alguma coisa corresponde à nossa expectativa do que quando não, né? Então, o que acontece? Que, pegando o caso da cloroquina, e supondo que ela realmente não faça efeito nenhum. No entanto, muitas pessoas tomaram ou estão tomando cloroquina e várias delas estão sarando, né? Rigorosamente, não se sabe se elas estão sarando por causa da cloroquina ou não. Mas o que acontece? O viés de confirmação é o seguinte: você olha para aqueles casos bem-sucedidos, aqueles casos em que houve realmente cura, né? Pode ser que a cura tenha sido espontânea ou por outros motivos que não tem nada a ver com a cloroquina. Você olha para aqueles casos e diz: olha, tá vendo? Funcionou. Só que você não está olhando os casos em que não funcionou. Quer dizer, a gente tem uma tendência a ignorar aquilo que não é favorável à nossa crença e a supervalorizar aquilo que confirma a nossa crença. Daí o nome viés de confirmação. Então o que acontece? Esse conhecimento senso comum, ele muitas vezes pode vir depois a ser confirmado pela ciência. Então, existem realmente algumas plantas que a nossa avó já dizia que fazia bem para dor de barriga, para isso, para aquilo, e depois a ciência, estudando a fundo aquela planta, descobriu que ela de fato tem propriedades terapêuticas, tem propriedades medicinais e que realmente ela faz efeito. Mas o senso comum também divulga muitos mitos, né? Por exemplo, um mito muito conhecido, o de que leite ajuda a desintoxicar no caso, por exemplo, de uma intoxicação por fumaça. Então a pessoa inalou muita fumaça e aí ela toma leite para desintoxicar, tá? Isso é mito. A ciência já mostrou que o leite não tem efeito nenhum, pelo contrário, ele às vezes até prejudica mais do que ajuda. Mas existe essa crença disseminada na população. Assim como até algum tempo atrás havia a crença de que leite com manga fazia mal, né? Que a gente não podia misturar leite com manga. Ou então aquela crença de que não se deve olhar no espelho depois do almoço, né? Ou que não se deve tomar banho depois de comer. Quer dizer, são crenças que a ciência provou que não tem nada a ver. Mas muita gente ainda acredita nisso. Então isso é o senso comum, tá ok? Bom, pausa para beber água. O segundo tipo de conhecimento é chamado de conhecimento místico, religioso ou teológico, tá? De onde vem esse conhecimento? Nós, seres humanos, somos seres inteligentes. Isso não quer dizer que nós sejamos sábios, tá certo? Existe uma diferença entre inteligência e sabedoria. Nós somos suficientemente inteligentes, por exemplo, para planejar e construir uma bomba atômica. Agora, nós não somos suficientemente sábios para saber que a gente nunca deveria usar armas atômicas como arma de guerra.
Aliás, nós não somos suficientemente sábios para perceber que nós sequer deveríamos fazer guerras, né? Que nós não deveríamos cultivar inimigos. Muito bem, mas nós somos animais inteligentes. Então, nós temos uma capacidade que eu acredito que outros animais não têm, de fazer perguntas, de perguntar o porquê das coisas. Por exemplo, eu tenho 2 cachorros. Todo dia os meus cachorros comem ração. Eu pego a ração do pote, onde a ração fica guardada, e eu dou a ração para os meus cachorros, eles comem. Eu tenho certeza que nunca passou pela cabeça deles uma pergunta do tipo: de onde vem essa ração? Será que essa ração nasce dentro do pote, dentro do armário, ou ela vem de algum outro lugar, alguém traz essa ração para dentro de casa? Né? Os cachorros simplesmente vão lá e comem a ração e está tudo bem. O ser humano não, o ser humano faz perguntas. Então, a gente imagina, por exemplo, um homem pré-histórico que só podia dispor desse conhecimento empírico que ele tinha, por exemplo, de descobrir casualmente como se faz fogo e coisas assim, mas ele não compreendia o que é o fogo, de onde vem, o que produz, né? Ele não tinha a mínima ideia de que o fogo é o produto de uma combustão, ou seja, de uma reação química. Então, esse homem pré-histórico, ele olhava para o mundo à sua volta e ele ficava maravilhado e perplexo, ficava extasiado e ao mesmo tempo assustado, porque ele observava sobre a sua cabeça uma abóbada celeste enorme, gigantesca, cheia de estrelinhas, um lugar muito alto, inalcançável a um ser humano. E aí ele dizia: puxa, quem é que colocou essas estrelas lá nesse lugar tão alto? Né? E todo dia ele via o sol nascer num lugar no horizonte, no final do dia o sol se pôr do outro lado. E ele observava a chuva, o vento, a tempestade, ele observava as estações do ano, os ciclos da natureza, ele observava que ele próprio, seus semelhantes, às vezes ficavam doentes, às vezes morriam, né? E ele não conseguia encontrar uma explicação para isso. Mas a coisa mais lógica que ele poderia pensar é: bom, se tudo isso está acontecendo, tem alguém por trás fazendo tudo isso. Quer dizer, quando ele pensa tem alguém e não algo, né, ele já está imaginando que existe alguma criatura ou criaturas basicamente com características humanas, ou seja, alguém que vê, que ouve, que pensa, que tem sentimentos, que fala. Só que alguém, digamos, embora seja basicamente igual a um ser humano, mas alguém muito mais poderoso do que os seres humanos. Porque fazer o sol nascer de um lado, circular o céu inteiro e se pôr do outro lado não é para qualquer um, né? Então, como ele não conseguia explicar através da razão como é que isso tudo era possível, ele recorria à imaginação. Então ele imaginava, né, que de fato deveriam haver seres semelhantes aos humanos, né, porque é claro que naquelas condições ele também não teria muito como imaginar uma criatura muito diferente daquilo que ele conhecia, né, ou seja, os animais e os humanos, mas com superpoderes. Então aí estava o nascimento dos deuses e aí está o nascimento do sobrenatural. Ou seja, o homem passou a acreditar que existe uma realidade além daquela que ele consegue ver, que ele consegue enxergar, uma realidade que ele conhece, e que essa outra realidade é que comanda essa nossa realidade aqui. Em termos filosóficos, nós diríamos
que existe um mundo visível, que é aquele em que nós vivemos, e um mundo invisível, né? O mundo habitado pelos deuses. Ou, como a gente também diz na filosofia, né? A realidade imanente, que é esta em que nós estamos, e a realidade transcendente, aquela a qual nós não temos acesso, né? Muito bem. Então, o que ocorre? O ser humano começa a acreditar na existência desse plano transcendente, dessa realidade oculta, e ele começa também a sentir medo dela, porque se trata de alguém muito poderoso, é preciso fazer alguma coisa para não se indispor com essas forças, com essas entidades. Então o homem passa a venerar esses supostos deuses, né, que ele mesmo na sua fantasia criou, em busca da benevolência desses deuses, ou talvez até da clemência desses deuses. Então ele passa a venerar os deuses com o objetivo de pedir favores, né, pedir uma boa colheita. Oi pessoal, desculpa, houve um probleminha aqui com o meu celular, mas enfim, já está resolvido, então vamos retomar. Eu estava dizendo que esse conhecimento, né, místico-religioso engloba não só a religião, como também todas as outras formas de misticismo, todas as outras formas de crença num sobrenatural. Como é que surge esse conhecimento? Ele resulta de um ato de revelação, tá certo? É o chamado conhecimento revelado. Ou seja, ele parte da crença de que algumas pessoas, pessoas especiais, de alguma maneira conseguem ter contato com essa realidade transcendente e conseguem trazer de lá informações sobre essa realidade. Então, pode ser, por exemplo, o pajé de uma tribo, né, que fuma lá alguma coisa, entra em transe, e aí ele diz que fala com os deuses da floresta e tal e coisa, e ao voltar do transe, esse pajé, o xamã, sei lá, diz, olha, os deuses disseram isso, isso e isso, disseram que é assim, assim, assim. Disseram que depois que a gente morre, a gente vai para um lugar assim, tal e coisa, né? Em outros lugares, não é um xamã, é um profeta. É alguém que, digamos, faz meditação, se isola no deserto, dentro de uma caverna, vai meditar, e lá ele tem contato com os deuses, né? Ou com Deus, se for o caso de uma religião monoteísta. E nesses casos ele inclusive acaba escrevendo um livro onde ele relata tudo que Deus disse para ele, e esse livro passa a ser o livro sagrado, no qual toda a comunidade que vai seguir aquela crença vai se basear. O que acontece? Geralmente, esse conhecimento é não só uma explicação do mundo, mas é também uma regulamentação sobre o mundo. Ou seja, sobretudo no caso dos livros sagrados, como é o caso da Bíblia, do Corão, da Torá, né? Ali você tem não só uma explicação de onde a gente vem, como a gente nasce, para onde a gente vai depois que morre, como o mundo foi criado, como o ser humano foi criado, mas também uma série de regras do tipo, você deve fazer isso, você não deve fazer aquilo, né?
você deve proferir as suas orações em tal horário, em tal dia, você está proibido de comer tal alimento e assim por diante. Muito bem. Então existem várias maneiras de transmitir esse conhecimento revelado. Pode ser através de um livro, né, como é o caso das chamadas religiões do livro, né, que são cristianismo, judaísmo e islamismo. Pode ser por iniciação secreta. Então, muitas seitas, assim como muitas religiões de povos primitivos, de povos tribais, pressupõem que o indivíduo, para adquirir esse conhecimento, ele precisa ser iniciado, fazer uma iniciação secreta. Então, aquele que detém o conhecimento, ou seja, o xamã, ele vai escolher alguém para ser o futuro xamã, e então essa pessoa vai ser iniciada nesses mistérios, né, nesses conhecimentos, né, que só o xamã tem, o resto da tribo não tem. Por isso o resto da tribo tem que obedecer o que o xamã diz, tem que acreditar no que o xamã está dizendo. O que já, desde logo, mostra que o xamã, o sacerdote, né, o representante do divino, é alguém que goza de grande credibilidade, tá certo? E, portanto, goza também de grande autoridade. E, além disso, a própria, digamos assim, o próprio estatuto de verdade desse conhecimento provém da autoridade do sacerdote. Ou seja, isto é verdade não porque eu provei para você que é verdade, não porque nós fizemos um experimento e comprovamos que isso é verdade. Não, isso é verdade porque eu, que sou o representante de Deus na Terra, estou dizendo a você que isso é verdade. Então você tem que acreditar em mim. Porque se você duvidar de mim, você está duvidando dos deuses. E algo muito ruim pode acontecer com você se você não acreditar no que eu estou te dizendo. Ok? Então, basicamente, isso é o chamado conhecimento místico religioso. Essas crenças primitivas, com o tempo, com a evolução, elas foram se organizando em grandes religiões. Então, como eu disse, nós temos hoje grandes comunidades humanas seguindo um mesmo Deus, seguindo um mesmo livro. Então temos aí o cristianismo, temos o judaísmo, temos o islamismo, temos o budismo, temos o hinduísmo, né? Dentre as grandes religiões do mundo. E há também aquelas crenças minoritárias, de pequenas tribos, de pequenas comunidades, mas todas elas têm basicamente o mesmo estatuto, quer dizer, esse conhecimento é basicamente aquele conhecimento sobrenatural, revelado por um suposto Deus ou por supostos deuses a uma pessoa específica que passa a ser o mensageiro dos deuses ou de Deus perante os outros homens. Ok? Bom, mas aí vem o terceiro tipo de conhecimento. É o conhecimento filosófico, né? O conhecimento filosófico, ou simplesmente a filosofia, é alguma coisa que existe há muito tempo, tanto no Ocidente quanto no Oriente, né? No caso do Ocidente, o nosso exemplo mais antigo de filosofia é a filosofia grega. Então, a Grécia Antiga é o primeiro lugar aqui no Ocidente onde se desenvolve filosofia. Filosofia grega nasce mais ou menos por volta do século VI a.C., né? Quando alguns sábios começaram a pôr em dúvida a crença nos deuses. A começar por Tales de Mileto, né, que viveu entre os séculos VII e VI a.C., eles começam a substituir os deuses pela própria natureza como explicação da realidade. Então, eles passam a achar que as coisas que acontecem no mundo não estão acontecendo por vontade ou por capricho
de alguma divindade superpoderosa, mas eles passam a buscar uma explicação lógica e racional para esses eventos. Assim como eles utilizam como forma de busca desse conhecimento a reflexão e o pensamento crítico, que é a primeira forma de busca sistemática do conhecimento. Ou seja, a filosofia é a primeira vez que o ser humano consegue construir uma estratégia, fazer um planejamento a fim de buscar o conhecimento. Ou seja, esse conhecimento não vai aparecer do nada, não vai ser revelado por uma divindade, não vai ser descoberto por acaso, mas vai haver uma busca sistemática desse conhecimento. Ok? Bom, por ser um conhecimento que vai ser construído, ele não é um conhecimento pronto, é um conhecimento que vai estar em permanente construção, reconstrução e ampliação. Ao mesmo tempo, ele é um conhecimento, na maior parte do tempo, não empírico. Ou seja, ele não necessariamente se baseia em experimentos, né, ou em observação de fenômenos. Os filósofos gregos pré-socráticos, eles, na verdade, eram até meio cientistas. Eles faziam experimentos a fim de testar as suas hipóteses. Então, de certa forma, eles não eram só filósofos, eles já eram meio cientistas. Mas, sobretudo, depois de Sócrates, a filosofia passa a rejeitar essa observação e essa experimentação sobre a realidade, porque eles assumem uma postura idealista, ou seja, a razão permite que a gente compreenda tudo, então tudo deve ser compreendido através da razão. Não é preciso olhar para a natureza para entender como ela funciona, porque a natureza funciona de maneira lógica. Então, se eu compreendo a lógica, eu compreendo tudo. Então, eu não preciso pegar, por exemplo, uma pedra e jogar de uma certa altura para saber que a pedra cai. Eu sei que a pedra cai e ela cai por uma razão racional, porque a pedra é um elemento terrestre, então é um elemento que busca a terra. Já o fogo sobe porque ele é um elemento celeste, né? Então vem daí aquela teoria dos 4 elementos, né? Terra, água, fogo, ar, né? A teoria da quinta essência, ou seja, o quinto elemento, né? E aí já entra um pouquinho de crença no sobrenatural, ou seja, a filosofia em alguns momentos não escapou de incorrer no mesmo, digamos, erro, né, que eles achavam que a religião cometia. Então eles também imaginavam uma realidade transcendente, só que essa realidade dessa vez não seria povoada por deuses, mas seria uma espécie de outra natureza, né? Segundo Platão, nós temos o mundo das coisas e o mundo das ideias. O mundo das coisas é o mundo real e o mundo das ideias é o mundo ideal. Então, por exemplo, para Platão, todos os objetos esféricos que existem na natureza representam a ideia de esfera, que é justamente uma ideia, uma abstração. Portanto, nenhum objeto, nem uma laranja, nem uma bola de futebol, nada é perfeitamente esférico. Tudo remete a uma ideia de esfera, que é algo que nós só podemos alcançar através do pensamento, através da razão. Nós não podemos acessar isso através dos sentidos, porque os sentidos só nos mostram o mundo real e não o mundo ideal. Bom, desculpe, houve mais uma... Parece que houve uma pequena interrupção aí, mas acho que está todo mundo me vendo e me ouvindo bem, né? Qualquer coisa aí vocês mandam uma mensagem reclamando. Parece que tá tudo certo. Então, pessoal, a filosofia nesse sentido acaba sendo uma atividade
de busca do conhecimento bastante idealista. Ou seja, ela busca um mundo ideal onde as coisas são perfeitas. E o mundo real, né, na verdade, seria apenas formado de sombras dessa perfeição. Ou seja, nós estaríamos vivendo num mundo imperfeito porque os objetos que nos cercam, a realidade em que nós vivemos, ela nada mais é do que a projeção de uma sombra da realidade verdadeira, né? É a história do mito da caverna, de Platão, né? Em que as pessoas estão presas dentro de uma caverna e elas só podem ver as sombras da realidade que existe fora da caverna e que são projetadas pela luz na parede da caverna. Muito bem, o que acontece é o seguinte, embora a filosofia, sobretudo a filosofia grega, ela tenha acertado em muita coisa e ela tenha feito um grande progresso em termos do conhecimento humano, na medida em que ela trocou a crença pela razão, o fato é que muitas explicações dadas pela filosofia, com base nesse método puramente racionalista, estavam erradas. Por exemplo, a explicação do porquê uma pedra, quando lançada, voa no ar, né? Aristóteles dizia que é porque a pedra, ao se deslocar, ela desloca o ar em volta. Esse ar em volta, ele sai e ele vai para trás da pedra e impulsiona a pedra mais um pouco para frente. E assim vai, né? A pedra vai andando e vai jogando o ar para trás e isso vai impulsionando a pedra para frente. Ora, nós sabemos que não é nada disso, que se você jogar uma pedra no vácuo, ela também vai se deslocar, né, livremente, sem que precise existir uma atmosfera em volta empurrando a pedra. Mas, de qualquer maneira, essa explicação que Aristóteles deu era melhor, né, ou estava, digamos assim, menos errada do que uma explicação do tipo a pedra se move graças à vontade divina, né, ou existe um Deus ali que faz a pedra se movimentar. Muito bem. Então, dessa maneira, os filósofos, por serem idealistas, eles achavam que tudo deveria obedecer a uma lógica perfeita. Portanto, os planetas deveriam girar em torno do Sol em órbitas circulares, perfeitamente circulares, porque o círculo é a forma mais perfeita da geometria, né? O que acontece? No século XVII, um alemão chamado Johannes Kepler prova que as órbitas são elípticas e não circulares, né? Então, quer dizer, a natureza não necessariamente obedece os padrões de perfeição estipulados pelos filósofos, né? A gente deve relevar tudo isso porque é óbvio que os filósofos antigos e medievais não tinham tecnologia para realizar experimentos ou observações, né? E como eu disse um pouco antes, muitos desses pensadores também achavam dispensáveis essas observações, porque eles achavam que a razão dava conta de tudo, né? Então, eles partiam de verdades universais, né? Eles postulavam, por exemplo, que todas as órbitas de todos os planetas são circulares, e a partir daí eles faziam afirmações de verdades particulares. Por exemplo, se todas as órbitas são circulares, então a órbita da Terra tem que ser circular, a órbita da Lua tem que ser circular, e assim por diante. Bom, o problema dessas generalizações é justamente esse, que a gente não sabe até que ponto isso é verdade. Por exemplo, eu digo, todo leite é branco. Será? Claro, o leite que eu conheço, o leite de vaca, o leite humano, o leite de cabra, esses leites são todos brancos. Mas será que não existe algum mamífero que eu não conheço, que a ciência ainda não descobriu, cujo leite não é branco? Percebem? Então, quer dizer, se amanhã a gente descobrir
esse mamífero, a gente vai ver que aquela nossa lei, né, de que todo leite é branco, está errado. E é justamente a partir desse impasse que vai surgir o quarto tipo de conhecimento, né, que é a ciência, tá certo? Então, no século XVII, surge a ciência moderna. É uma coisa interessante a gente observar que a ciência nasce da filosofia. Ou seja, a ciência nada mais é do que um aperfeiçoamento da filosofia. Ela é racional, ela é sistemática, só que ela acrescenta uma coisa que os filósofos não usavam, que é o método científico, né? O que significa isso? Significa que para eu construir um conhecimento eu preciso testar. Não basta eu dizer que isto é verdade porque logicamente isso é o mais perfeito, mas será que a realidade é assim mesmo? Então, ao invés de submeter a realidade a se conformar ao meu pensamento, eu vou fazer o contrário, eu vou conformar o meu pensamento à realidade, né? Até meados do século XVIII, a palavra filosofia designava tanto o pensamento filosófico quanto essa nova forma de pensamento que se chama o método científico, tá certo? Porque justamente os primeiros cientistas eram filósofos, foram pessoas formadas dentro da filosofia que começaram a incluir nas suas reflexões o método científico, o método da pesquisa, da experimentação, da observação. Então, o que ocorre? Que apesar do nascimento da ciência, a filosofia não deixou de existir, né? Não se pode dizer que todos os filósofos se transformaram em cientistas. Alguns continuaram filósofos e a filosofia continua sendo praticada até hoje. O único problema é que hoje, né, a própria filosofia sofre uma grande influência do pensamento e das descobertas científicas. Ou seja, nenhum filósofo contemporâneo vai colocar a sua opinião, né, aquilo que a gente chamaria de doxa, né, aquilo que os gregos chamaram de doxa, né, ou seja, a opinião, né, acima daquilo que os gregos chamaram de episteme, ou seja, os fatos concretos observados, a realidade observada. Então, hoje, os filósofos continuam fazendo reflexões, eles continuam não sendo experimentalistas, mas eles são obrigados, né, até pelas próprias circunstâncias dos dias de hoje, a se adequar, a adequar a sua reflexão aos fatos, à verdade dos fatos, sobretudo os fatos comprovados pela ciência. E aí é que eu quero falar então um pouco mais detalhadamente sobre o nascimento da ciência. O que impulsionou muito a ciência foi a derrocada da Igreja Católica a partir do fim da Idade Média, né, com a chegada do Renascimento. E isso fez com que muitos homens, por exemplo, vamos citar aqui Leonardo da Vinci, né, começassem a perder o medo de ter curiosidade. Porque até então, todas as respostas estavam na Bíblia, né? Ou estavam na Bíblia, ou estavam numa espécie de versão um tanto quanto cristianizada da filosofia de Aristóteles, né? Chamada de escolástica. Com o Renascimento vem a Reforma Protestante, que aboliu a Inquisição, aboliu a censura. Isso faz com que haja uma maior liberdade de pensamento a partir desse momento, né? Então o Renascimento marca um momento em que
Deus deixa de ser o centro das preocupações humanas e passa a ser, então, o próprio ser humano, né, o centro da cultura, da preocupação humana. Ou seja, a gente sai de um teocentrismo, né, Deus como o centro de todas as coisas, e passa a ter o homem como a medida de todas as coisas, né? Então, nesse ambiente, foi muito favorável, né? Esse ambiente foi muito favorável ao desenvolvimento da ciência, justamente movido pela curiosidade humana. E, além disso, alguns inventos da época, né, como, por exemplo, o telescópio, o microscópio, permitiram que o homem conseguisse observar coisas que até então ele não via, como o mundo microscópico, como estrelas distantes, né? Então, essa observação mais acurada da realidade permitiu que se unisse à lógica, à razão, ao pensamento racional, a observação dos fatos, dos dados da realidade. E aí o caminho se inverte. Agora, ao invés de eu criar leis gerais para explicar fatos particulares, eu vou fazer o contrário. Eu vou partir dos fatos que eu observo para tentar construir uma teoria, uma lei geral. E acabou aí? Não. A partir do momento que eu construo uma teoria, ou seja, um conhecimento provisório, eu vou partir desse conhecimento provisório e vou testar novamente em outros dados, em outros fatos, para ver se esse conhecimento sobrevive, se ele resiste a uma nova prova. Se ele resistir, ou seja, se os novos dados que eu coletei confirmarem aquilo que eu postulei como lei geral, ótimo, essa teoria continua válida. E acabou aí? Não, ela vai continuar sendo testada e cada vez mais, até uma hora em que vai aparecer, talvez, alguma informação nova, algum dado novo, que contradiga a minha teoria. E aí o que eu faço? Jogo fora a teoria? Não. Geralmente, se essa teoria até agora funcionou e agora apareceu um dado novo que essa teoria não cobre, não dá conta, é porque essa teoria não está errada, mas ela está incompleta. Então o que vai acontecer? Que os novos dados vão me forçar a elaborar uma versão mais atualizada, mais abrangente da teoria. Então, na ciência, raramente uma teoria é totalmente descartada. Porque se ela funcionou até então, ela tem alguma verdade. Ela dá certo até certo ponto. Então, o que falta? Falta complementar essa teoria, falta aperfeiçoá-la. Então, essa postura que marca a ciência moderna, que nós chamamos de método indutivo-dedutivo, ou seja, a gente parte do fato para a teoria, e depois a gente pega essa teoria e reaplica em novos fatos para ver se dá certo. E esse movimento continua sempre. Por isso é que é importante dizer, né, e isso acaba até sendo uma crítica que muitos que não compreendem a ciência fazem, de que a ciência não sabe nada, porque a ciência está toda hora mudando, porque as teorias mudam a toda hora, porque primeiro você não podia comer ovo porque o ovo era uma bomba de colesterol, e agora não, agora a medicina diz que o ovo é um santo alimento, né? Não é bem assim, tá certo? Quer dizer, a ciência nunca sabe tudo, é um conhecimento que está sempre sendo construído pouco a pouco, mas é um conhecimento que vai se acumulando ao longo do tempo. Então, tudo que nós sabemos hoje é a soma de tudo que já foi aprendido, de tudo que já foi pesquisado e descoberto ao longo dos últimos séculos, né? Com as suas sucessivas melhorias, com os seus aperfeiçoamentos. Consequentemente,
A ciência é um saber em construção. Quer dizer, diferentemente, por exemplo, da religião, que tem ali uma doutrina pronta, está escrita num livro, e tudo que o ser humano precisa saber está escrito ali, tá? No caso da ciência, bom, pessoal, eu acho que houve aí uma falha, alguma coisa que parece que deu uma congelada aí na imagem, né? Mas vamos continuar, vamos em frente. O que eu estava dizendo é que, enquanto o conhecimento místico religioso é um conhecimento fixo, que está codificado num livro, por exemplo, ou que é passado de geração em geração através da tradição oral, e ele é sempre o mesmo, quer dizer, é como se fosse um conhecimento definitivo, que nunca muda. O conhecimento científico evolui. À medida que nós vamos aprendendo novas coisas, à medida que nós vamos descobrindo cada vez mais a respeito da natureza, esse conhecimento vai sendo aperfeiçoado. Ele é um conhecimento cumulativo, porque as novas descobertas vão se somar às descobertas que já existiam antes. Ele, além disso, tem um mecanismo de autocorreção. O que é esse mecanismo de autocorreção? A ciência trabalha com hipóteses. Então, na verdade, a ciência não trabalha com a verdade, trabalha com verdades provisórias. Ou seja, nós fizemos um experimento, fizemos observação e chegamos à conclusão de que o mundo deve ser assim. Muito bem, se eu elaboro essa hipótese, aí eu vou passar a testar essa hipótese em novas situações. Ou seja, eu vou sempre colher novos dados, fazer novos experimentos, de modo a sempre submeter essa hipótese a um teste. Se ela passar no teste, ela é confirmada até que chegue um dia em que talvez uma nova descoberta acabe por derrubar essa hipótese. Se isso acontecer, cria-se uma nova hipótese e assim sucessivamente. Como eu disse antes, dificilmente uma hipótese está totalmente errada. O que acontece mais frequentemente é que as nossas hipóteses, as nossas teorias estão incompletas, porque nós não vasculhamos o todo da realidade, nós não pesquisamos tudo, porque isso é impossível. Então, quer dizer, nós estamos tendo sempre que pegar pequenas amostras da realidade, pequenos pedaços da realidade, e estudá-los. E com base no que nós concluímos a respeito daquele pequeno pedaço da realidade que nós estudamos, aquela amostra, nós formulamos uma hipótese que nós supomos que seja universal, ou seja, que nós supomos que vale para o universo inteiro, ok? E aí nós vamos sempre testando novas amostras, e com isso possíveis erros, possíveis incompletudes das nossas teorias vão sendo sanadas. Ok? Então esse é o mecanismo de autocorreção da ciência. Ou seja, a ciência, digamos assim, ela tem a humildade de reconhecer que ela não sabe tudo e que, portanto, ela está sempre aprendendo mais e mais a respeito do mundo, né? Ou a respeito do seu objeto, né? Eu estou falando aqui mundo, né? Mas cada ciência se dedica a uma parte do mundo. Por exemplo, eu sou linguista, eu me dedico ao estudo das línguas. Então, o meu universo de estudo são as línguas. O universo de estudo da biologia são os seres vivos. E assim por diante. Tá? Então... Opa, parece que deu um outro problema aqui. Bom, enfim, eu não sei o que está acontecendo, mas acho que dá para seguir em frente. Então, gente, esse mecanismo de autocorreção é aquilo que muitas vezes é criticado, por exemplo, pelas religiões, né? Essa ideia de que a ciência muda o tempo todo.
O que acontece é que a religião tem uma verdade absoluta, né, na qual os seguidores da religião acreditam, e essa verdade nunca muda. Ela é definitiva porque ela foi comunicada aos homens por Deus, ou pelos deuses. Então, tudo que se pode saber a respeito do mundo está ali, codificado naquele livro, naquela tradição, e mesmo que a realidade se mostre diferente do que está dito no dogma religioso, né, na doutrina religiosa, a doutrina não muda. Ela não evolui, ela não se aperfeiçoa, ela não se corrige, ela continua sempre igual. Tá ok? Muito bem. Então, para exemplificar como funciona isso, para ilustrar para vocês os 4 tipos de conhecimento e como é que cada um deles se comporta, eu vou usar aqui um exemplo ilustrativo que eu costumava usar nas minhas aulas e que os meus alunos costumavam gostar muito, né? Eles se divertiam bastante. Aliás, acho que os meus ex-alunos que estiverem assistindo aqui, né, vão se lembrar dessas aulas, vão achar divertido, tá ok? Trata-se do exemplo do saco de feijão. O que vem a ser isso? Imagine que você tem em cima de uma mesa um saco cheio de feijões pretos, ok? Bom, não importa como esse saco apareceu ali, quem pôs, não é isso que está em discussão. A questão é saber qual é a cor dos feijões do saco. Muito bem. Se você utilizar o senso comum, por exemplo, se você chamar um cidadão comum que não é cientista, que não é religioso, que não é filósofo nem nada, e perguntar para ele qual a cor dos feijões do saco, ele vai olhar para o saco, vai ver ali a superfície em cima, cheia de feijões pretos, e vai dizer, os feijões são pretos, ora. Aí você pergunta, mas será que todos os feijões são pretos? Aí ele vai dizer, provavelmente sim. E pronto, né? E para ele o assunto está encerrado. Ou seja, ele olhou superficialmente, né? Eventualmente ele pode até ter pegado um ou outro feijão na mão e chegou à conclusão de que os feijões eram pretos. E para ele é o quanto basta. Muito bem. Aí esse indivíduo vai comentar com os outros. Alguém vai perguntar para ele, escuta, e aquele saco de feijões ali, aquele saco, o que tem dentro? E ele vai dizer, tem feijões pretos. Legal, tal. Então, dali a pouco, tá todo mundo sabendo que tem feijões pretos naquele saco. Tá, mas será que todos os feijões do saco são pretos? Será que só tem feijão naquele saco? Né? Para o senso comum, isso não importa. Ele deu uma olhada superficial, pegou um ou outro feijão, chegou à conclusão de que os feijões eram pretos e espalhou a notícia, né? Que pode até ser uma fake news, né? Mas ele disse que os feijões eram pretos. Muito bem, aí a gente chama o religioso e pergunta para o religioso qual é a cor dos feijões do saco. Muito bem, o religioso não olha para o saco, né? Ele não vai examinar o saco. Em vez disso, ele vai consultar o seu livro sagrado, ou ele vai falar com o seu sacerdote, e ele vai dizer, os feijões do saco são brancos. Muito bem, mas por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque isso é o que Deus disse, é a palavra de Deus que está no meu livro sagrado, né? Ou é o que os deuses dizem, né? E comunicaram ao meu xamã, e o meu xamã está dizendo que os feijões são brancos. Muito bem, aí você olha para o saco, vê que os feijões são pretos e diz para ele, escuta, os feijões são pretos, eu estou vendo aqui que os feijões são pretos. Aí o que ele vai te responder? Ele vai dizer o seguinte,
você é um homem de pouca fé. O que você está dizendo é uma heresia, né? Porque a palavra de Deus não pode estar errada, né? Se Deus diz que os feijões são brancos, os feijões são brancos. Ou seja, ele acredita mais no que está escrito no livro do que na realidade que os próprios olhos dele podem ver. Então, ao invés de adequar o seu conhecimento à realidade, ele quer fazer o contrário. Ele quer que a realidade se adeque ao seu conhecimento, ou melhor, à sua crença, né? Nesse caso não se trata nem de um conhecimento, trata-se de uma crença. Muito bem. Aí nós vamos chamar o filósofo. O filósofo vai olhar para o saco de feijões, talvez ele até examine um ou outro feijão, e ele vai formular a seguinte hipótese. Todos os feijões do saco são pretos porque a natureza tende à uniformidade, tudo na natureza é uniforme. Então, se os feijões da superfície do saco são pretos, é natural que todos os feijões do saco sejam pretos, porque se não fosse assim, isso romperia a lógica da natureza, romperia a harmonia da natureza, né? Muito bem, ele usou uma hipótese racional, né? Ele não apelou para os deuses, ele procurou utilizar o raciocínio lógico, mas o fato é que ele não examinou com cuidado a realidade. Ele não fez um estudo aprofundado daquele saco de feijões para saber o que realmente tem ali naquele saco. Então, ele eventualmente pode estar com a razão. A gente olhando, né, nós do senso comum, olhamos para o saco, também achamos que ali só tem feijões pretos. Só que nós não podemos ter certeza disso. Aí o que nós fazemos? Nós chamamos o cientista. O que o cientista vai fazer? O cientista vai colher uma amostra de 10 feijões do saco, né? Ele vai analisar aqueles 10 feijões e vai ver que os 10 feijões são pretos. A partir daí, ele vai formular uma lei, né, uma teoria de que todos os feijões do saco são pretos. Muito bem. Isso basta? Não. Esta é a teoria vigente no momento, mas ela precisa ser testada. Então, o que o cientista vai fazer? Ele vai coletar outros 10 feijões do saco, dessa vez de uma profundidade um pouco maior, e ele vai olhar e vai ver que os 10 feijões são pretos. Muito bem, parece que a teoria foi confirmada. Então, o que ele faz? Ele vai tentar agora um novo experimento. Ele vai coletar feijões de várias partes do saco, da superfície, do centro, do fundo, né? Vai tirar ali uma amostra de 100 feijões. E esses 100 feijões são todos pretos. Muito bem, então, até o momento, a teoria de que todos os feijões do saco são pretos está resistindo bem, né, aos testes experimentais. Bom, mas isso basta? Não, né? Porque ele não vasculhou o saco inteiro, ele está tirando essa conclusão com base em pequenas amostras. Então, o que ele vai fazer agora? Agora ele vai fazer um super experimento. Ele vai solicitar verba à CAPES, ao CNPq, ao Ministério da Ciência e Tecnologia, ele vai buscar financiamento da NASA, do governo americano, enfim, e ele vai montar um super experimento. Ele vai coletar 1000 grãos de feijão do saco, ok? E de vários pontos, da superfície, do meio, do fundo, ele coleta 1000 feijões do saco. Aí ele observa e ele descobre que 999 feijões são pretos, mas um feijão é branco. Então o que aconteceu?
A teoria que dizia até então que todos os feijões do saco eram pretos, digamos assim, caiu por terra, ou seja, não é mais verdade que todos os feijões do saco são pretos. Mas essa teoria estava totalmente errada? Não, ela não estava totalmente errada, né? Ela apenas tinha uma certa imprecisão decorrente da própria limitação das análises que nós fizemos, das amostras que nós utilizamos. Então, se a gente pensar que de 1.000 grãos de feijão, 999 são pretos, tá certo? Ou seja, 99,9% dos feijões são pretos. Ora, isso é um resultado bastante razoável, quer dizer, a nossa teoria anterior, ela não estava totalmente correta, mas ela funcionava bem, ela descrevia razoavelmente bem a realidade. Pois bem, então agora nós vamos formular uma nova hipótese de que o saco contém 99,9% de feijões pretos e 0,1% de feijões brancos. Muito bem. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos conseguir mais verba, vamos fazer um consórcio entre muitos países para fazer uma exploração, né? Vamos mandar uma sonda ali para dentro do saco de feijões para tentar descobrir, né, o que tem no fundo do saco de feijões. E dessa vez nós vamos tentar coletar 10.000 amostras de feijões. Pois bem, coletamos as 10.000 amostras e aí nós começamos a observar que nas camadas mais superficiais, de fato, predominam os feijões pretos. Mas quando a gente vai lá para o fundo do saco, a gente começa a encontrar pequenas quantidades de feijão branco, feijão roxinho, feijão carioca, feijão rajado, etc. Tá? Ou seja, nós estamos descobrindo que a grande maioria dos feijões do saco, cerca de 99,99%, é de feijões pretos. Mas existem feijões de outras qualidades dentro do saco em pequenas quantidades. E aí nós vamos continuar sempre explorando esse saco para tentar chegar cada vez mais perto da realidade. Então a ciência, ela caminha no sentido de tentar se aproximar cada vez mais da verdade, sem nunca ter a pretensão de alcançá-la. Por quê? Porque nós não podemos vasculhar o saco inteiro, né? Alguém poderia dizer, puxa, mas é tão simples, você pega o saco, você despeja todos os feijões em cima da mesa, e aí você vê quantos feijões tem de cada cor. O problema é que esse saco é muito grande. Esse saco é do tamanho do universo. Tá ok? Então, por mais que a gente queira, e nós temos recursos limitados, recursos materiais e recursos intelectuais limitados, isso impede que a gente explore a totalidade do saco. Então nós vamos sempre ter uma visão parcial da realidade. Só que uma visão cada vez mais próxima dessa realidade. Então a ciência, sem nunca atingir totalmente a verdade, ela se aproxima cada vez mais dessa verdade. Tá certo? Claro, existem coisas em que não há mais dúvida, em que a gente tem 100% de certeza de que a coisa é assim. Por exemplo, que a água ferve a 100 graus centígrados. Isso não é mais passível de discussão. Que a Terra é redonda também não é mais passível de discussão entre os cientistas. Ah, mas tem aí os terraplanistas, né? Aqueles caras que dizem que a Terra é plana. Tudo bem, mas eles estão dizendo isso com base em quê? Né? Que evidência concreta eles têm disso? Que experimento eles fizeram para provar que a Terra é plana? Tá certo? Então, na verdade, quer dizer, do ponto de vista científico e hoje também do ponto de vista do senso comum, porque muitas vezes o conhecimento científico acaba sendo divulgado pela imprensa, pelos próprios cientistas que fazem divulgação científica, né?
E as pessoas na sociedade, o chamado senso comum, acaba concordando que aquilo é verdade. Tá ok? Então a Terra é redonda, a água ferve a 100 graus centígrados e assim por diante. Agora, existem coisas que ainda estão em estudo, que a gente não sabe. Por exemplo, uma delas é o coronavírus, é o Covid-19, né? Nós ainda estamos estudando esse vírus, nós não sabemos como ele realmente se comporta. Da mesma maneira, nós ainda estamos estudando o universo, os astros, os buracos negros. No caso aqui da minha ciência, que é a linguística, nós ainda estamos estudando a origem da linguagem, como e quando o ser humano começou a falar, né? Então, quer dizer, existem muitas questões em aberto na ciência. Há muita coisa, eu diria que talvez a maioria das coisas a ciência ainda não sabe. Mas ela está trabalhando nisso. Ou seja, os cientistas estão ali dia após dia, trabalhando, estudando para tentar se aproximar cada vez mais da verdade. Mesmo sabendo que a totalidade da verdade é uma coisa que nós nunca vamos saber. Porque nós temos as nossas limitações tecnológicas, ou seja, nós temos limitações para realizar os nossos experimentos, né? E nós temos limitações intelectuais. Ou seja, embora o homem seja o animal mais inteligente do planeta Terra, ele tem uma inteligência limitada. Ele não é a criatura mais inteligente do universo. E mesmo que fosse, será que a criatura mais inteligente do universo, mesmo assim, seria capaz de compreender o universo como um todo? Né? Agora, uma coisa que eu preciso alertar vocês muitas vezes se diz que justamente como a ciência não pode explicar tudo, e a própria ciência reconhece que não pode explicar tudo, os religiosos costumam dizer, tá vendo? Então, nós temos razão, porque aquilo que a ciência não pode explicar, a religião explica. Calma, não é bem assim. Em primeiro lugar, nós podemos ver através da história que até hoje a religião só recuou à medida que a ciência avançou. Ou seja, tudo aquilo que até então tinha uma explicação mística, por exemplo, o trovão é a fúria do deus Júpiter, né? Então o Deus, quando fica bravo, ele grita, e o grito dele é o trovão. Bom, hoje nós já sabemos que o trovão é o ruído feito pelo deslocamento de ar quando ocorre uma descarga elétrica na atmosfera. E assim por diante. Então, quer dizer, à medida que a ciência foi avançando, né, as explicações religiosas foram tendo que recuar, né? Então, por exemplo, essa ideia de que a Terra é plana, que é uma ideia que era comum na antiguidade, entre os hebreus, etc., né, que a Terra era plana e tinha 4 cantos, os 4 cantos do mundo. Quer dizer, isso caiu por terra, né? As pessoas que defendem isso no dia de hoje fazem um papel ridículo, né? O que acontece? Que aquilo que a ciência não pode explicar hoje, ela poderá explicar amanhã. Tá certo? Além disso, aquilo que a ciência não pode explicar não é uma pessoa que alega que entrou num transe místico e falou com os deuses, essa pessoa vai poder explicar melhor. Né? Quer dizer, eu pelo menos, como eu sou um cientista, eu acho que a ciência, com todas as suas falhas, ela tem muito mais credibilidade do que um pajé, um xamã, um pastor, um padre, etc. Né? Ou um livro sagrado. Muito bem. Vou dar um outro exemplo para vocês. Imaginem um julgamento de um réu que está sendo acusado de um crime. Bom, no direito, existem 3 tipos de provas que são aceitas num tribunal. Existe a prova material, né, que geralmente provém de uma perícia,
por isso ela também é chamada de prova pericial. Existe a prova testemunhal, que é alguém que supostamente presenciou o crime e que vai dar a sua versão, né? vai relatar o que viu. E existe a prova confessional, que é quando o próprio réu confessa o crime. Bom, qual dessas três provas tem mais credibilidade num tribunal, perante, por exemplo, o corpo de jurados? Vejam só. Uma testemunha afirma que, por exemplo, fulano é inocente, né, o réu é inocente, porque no momento do crime ele estava num bar tomando cerveja com os amigos e essa testemunha estava lá nesse bar e, portanto, esse indivíduo não poderia ter cometido o crime. Muito bem, é uma prova testemunhal. Mas qual a credibilidade desse testemunho? Essa pessoa poderia estar mentindo, não poderia? Ela poderia estar tentando encobrir o crime porque ela é, de alguma forma, cúmplice do criminoso. Uma testemunha pode se enganar. Uma pessoa, por exemplo, faz o reconhecimento de um criminoso, né? O reconhecimento facial, e às vezes ela pode se enganar. Às vezes ela pega uma pessoa parecida com o criminoso e diz, olha, esse aqui é o criminoso. E não é, né? Porque ela se enganou. Então, quer dizer, uma testemunha pode mentir, uma testemunha pode se enganar, uma testemunha pode, inclusive, ser comprada, ela pode ser corrompida, né? Então, uma prova testemunhal é uma prova, mas ela não é uma prova tão forte assim. A prova confessional também não é uma prova forte, porque mesmo que o criminoso confesse o crime, será que ele cometeu o crime que ele está confessando? Ou será que ele está assumindo a culpa no lugar de outro alguém que ele quer proteger? Tá ok? Não é raro a gente ver muitas vezes um pai assumir a autoria de um crime para proteger o próprio filho, né? Então a prova, como é que se diz? A prova confessional também não é uma prova que desfruta de muita credibilidade. Agora vamos à prova material. No local do crime foram encontradas marcas de pegadas e os peritos examinaram as marcas de pegadas e elas coincidem com um dos sapatos do réu. Na câmera de segurança do edifício onde ocorreu o crime, foi registrado que o réu tinha entrado no prédio cerca de 10 minutos antes do horário em que o crime foi cometido e, portanto, ele estava ali no local do crime. Nas unhas do réu foram encontrados vestígios de DNA da pele da vítima. E, além disso, no teste de balística foi comprovado que a bala que matou a vítima saiu da arma que pertence ao réu. E, além disso, foram encontrados vestígios de pólvora na mão direita do réu. Tá ok? E o réu não é canhoto. Pois bem, tudo isso é um conjunto de evidências que, embora nenhum deles mostre o réu cometendo o crime, tá ok? Mesmo assim, quer dizer, há todo um conjunto de evidências que nos permite, com 99% de probabilidade, afirmar que o réu cometeu aquele crime. E não outra pessoa, tá certo? Portanto, a informação de que ele estava no bar bebendo é falsa, né? E tudo leva a crer que o réu realmente cometeu o crime naquele horário, naquele local, porque todas as provas periciais apontam para isso.
Pois bem, a perícia técnica da polícia é chamada muitas vezes de polícia científica. Ela se chama polícia científica exatamente por isso, porque ela utiliza um método de investigação muito semelhante ao da ciência, né? Ou dito de outra maneira, a ciência é como se fosse uma perícia, só que ao invés de ela querer descobrir a autoria de um crime, ela está querendo descobrir a origem do universo, a origem da vida, ou a origem do coronavírus, tá ok? Então, pensem no seguinte, a ciência é a perícia que examinou o local do crime, que coletou as provas materiais. A religião é como a prova testemunhal. A religião é um testemunho, né? Eu estou dizendo que isso é verdade porque o meu sacerdote, o meu profeta, alega ter testemunhado, ou seja, ele alega que falou com Deus, né? Então, mas ele pode provar isso? Não. Mas ele está dizendo que ele falou com Deus, que isso é verdade, que Deus disse isso para ele, e eu não tenho por que duvidar, porque afinal de contas eu sou um homem de fé, né? Então é isso, gente. Então, por exemplo, quando a gente compara certas teorias que são conflitantes, né? São polêmicas dentro da ciência, por exemplo, a teoria da evolução e o criacionismo, a teoria criacionista. Bom, quais são as evidências da evolução, né? Evidências no sentido de provas materiais. Em primeiro lugar, é possível fazer a simulação em laboratório desse processo evolutivo e os resultados simulados em laboratório ou em computador são muito semelhantes aos que a gente encontra na realidade. Então está aí um primeiro indício de que a teoria da evolução deve estar correta. Segundo lugar, a mutação genética, que nós sabemos que ocorre, nós podemos vê-la, nós podemos analisá-la, e essa mutação genética produz seres diferentes, seres mutantes, e os seres mutantes e os não mutantes, ambos estão sujeitos a se adaptar ao meio em que vivem, né? E, portanto, a seleção natural. A gente vê a seleção natural em ação nos dias de hoje. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Devido ao uso de redes de pesca, de pesca de bacalhau, né? O que está acontecendo? Que nos últimos anos, as espécies de bacalhau estão ficando cada vez menores. Por que isso? Porque a rede de pesca pega os bacalhaus maiores. Os menores escapam pelos vãos da rede, né, e sobrevivem. Então, quer dizer, os bacalhaus grandes estão menos adaptados a essa realidade da pesca predatória, eu diria, né, do bacalhau, e isso faz com que apenas os bacalhaus pequenos sobrevivam. E esses bacalhaus pequenos sobrevivem e se reproduzem, produzindo novos bacalhaus pequenos. Ou seja, nós podemos perceber ao longo aí dos últimos 50 anos a evolução e a seleção natural agindo, né? A própria questão da mutação dos vírus e o modo como nós lidamos com eles é um exemplo vivo, né, de evolução biológica e seleção natural. E a gente ainda tem mais uma evidência da evolução, que são os registros fósseis. Ou seja, nós temos fósseis de animais pré-históricos que nos mostram que a vida não foi sempre do jeito que é atualmente. Já existiram espécies de animais, como por exemplo os dinossauros, que não existem mais, né? Nós podemos perceber como certas espécies animais evoluíram, né, até o dinossauro se transformar numa galinha, né, o dinossauro de ontem se transformar na galinha de hoje. Bom,
E a teoria criacionista, que aliás eu digo para vocês, não é uma teoria no sentido científico, porque justamente ela não tem os pressupostos básicos, ela não atende aos requisitos básicos para ser considerada uma teoria científica. O criacionismo bíblico tem como única, digamos assim, prova, né, uma prova testemunhal, que é a narrativa bíblica, de que Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º, e que ele criou os animais todos tais quais eles são hoje. Né? Então, para o criacionismo bíblico, não houve evolução, não houve dinossauros, tá ok? Se você mostrar um fóssil de dinossauro para uma pessoa dessa, ela vai dizer que você é um herege, que você é uma pessoa de pouca fé, né? De que você é um infiel. Enfim, quer dizer, enquanto a teoria da evolução tem uma série de provas materiais, provas periciais, digamos assim, o criacionismo só tem como argumento a narrativa bíblica. Tá ok? Que eles alegam que ali é a palavra de Deus, foi Deus que ditou aquele texto. Mas será que foi? Né? Quem pode provar isso? É uma questão de fé. Eu não estou aqui desfazendo das pessoas que acreditam em religião, muito pelo contrário, eu respeito a crença de cada um. Mas eu faço questão de mostrar que se trata de uma crença. Quer dizer, uma crença é diferente de um fato. Tá ok? Se eu digo que eu acredito que amanhã vai chover, isso não significa que amanhã vai chover. Significa apenas que eu acredito nisso. Que isso é a minha crença, é a minha aposta. Mas eu não sei se isso realmente vai ocorrer ou não. Tá? Então, para finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte: eu espero que essa minha explicação tenha contribuído para que vocês entendam que a ciência, embora não seja perfeita, ela ainda é o meio mais perfeito que nós temos para conhecer a realidade, para chegar perto daquilo que seria a verdade. Por isso, quando os médicos dizem que nós devemos fazer isolamento social, quando os médicos dizem que hidroxicloroquina não faz efeito nenhum, e fazem tudo isso com base em estudos, nós devemos levar a sério, tá certo? Nós não devemos dar uma de tiozinho do churrasco, né, e dizer, não, tem que dar cloroquina para todo mundo que está doente, né, como fazem certas pessoas, como fazem certos presidentes da República, porque a probabilidade maior é de que a ciência esteja certa e de que o tiozinho do churrasco, né, o Zé das Couves aí do senso comum, estejam errados. Tá ok? Como eu disse, a ciência não é perfeita, mas é o que nós temos de melhor no momento para resolver os nossos problemas. E a prova concreta de que a ciência funciona é a tecnologia. Porque a tecnologia nada mais é do que a aplicação do conhecimento científico na construção de ferramentas práticas para resolver nossos problemas. Então, quer dizer, a pessoa que não acredita na ciência, ela, no entanto, tem um celular e ela usa esse celular e ela adora usar o celular e ela nem se dá conta de que o celular só foi possível criar esse objeto tecnológico graças ao conhecimento científico. Né? Não seria possível criar um aparelho desses usando, por exemplo, conhecimento religioso ou filosófico, e muito menos o senso comum. Tá ok? Então, nesse sentido, eu deixo aqui uma mensagem de fé na ciência. Né? Quer dizer, já que tudo depende de um ato de fé, eu estou aqui professando a minha fé na ciência. Bom, era isso que eu tinha para dizer, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Peço desculpas aí por algumas interrupções que houve. Eu não sei o que está acontecendo
com o YouTube, que está dando aí algum problema, mas eu acho que eu consegui passar minha mensagem, né? Então, muito obrigado pela paciência de vocês, pela audiência, por terem me escutado até aqui, e até uma próxima. Tchau!